Bem, vamos falar um pouco de biofilme. Inicialmente, biofilme. Qual é a definição para biofilme? Biofilme ela é uma comunidade complexa de micro-organismos e bem estruturada, certo? Essa comunidade ela é aderida a uma superfície, que pode ser biótica ou abiótica. Biótica, com vida, ou uma superfície abiótica, sem vida. Além dessa comunidade, certo? Ela está inserida dentro de uma matriz, que ela é gelatinosa, chamada de exopolímeros, para poder se aderir a essa superfície. Essa comunidade complexa de micro-organismos é formada por bactérias, fungos, protozoários, algas. No entanto, a maioria dos biofilmes até hoje analisado observaram que a maioria dela é feito por bactérias. Elas é que têm uma capacidade de formação rápida de biofilme. A gente tira pelo crescimento delas. Bactéria a gente sabe que a partir de 4 horas, após ela estar no meio específico, ela começa a se desenvolver, a se multiplicar. Já os fungos, eles demoram 3, 5, às vezes 7 dias para se desenvolver. Então a velocidade de reprodução de uma bactéria é muito mais rápido do que fungo. É por isso que a maioria dos biofilmes são formados por bactérias. Eu disse que essa comunidade ela está dentro de uma matriz gelatinosa de exopolímeros. Essa matriz gelatinosa nós denominamos ela de EPS. E essa matriz é composta de polímeros, exopolímeros, enzimas, proteínas, glicoproteínas, ela permite que essas células, quando se multipliquem, formem canais. E é justamente esses canais onde as bactérias, de um lado para outro, transmitem as informações. As informações de um biofilme são percorridas quimicamente. São ações químicas que cada bactéria faz e que elas se comunicam entre si através desses canais. A essa comunicação nós denominamos o nome de corosense. Então, o que é corosense em um biofilme? São comunicações que as bactérias têm entre si. Existe uma grande controvérsia do quantitativo de células de bactérias que a gente pode considerar um biofilme. Dentro de literatura, uma boa quantidade de pesquisadores acham que deve-se considerar a formação de um biofilme a partir de 10 a terceira a 10 a sétima de células de bactérias. No entanto, fica a critério de cada pesquisador. Mas, pela observação a olho nu
a gente vê que onde tiver um aglomerado de bactérias, porque elas são vistas microscopicamente, mas quando elas formam biofilmes, então dá para se ver a olhos nus. Muitas vezes ela tem formatos. Às vezes o biofilme forma aquela camada plana, mas a maioria das vezes ela tem uma formação tipo uma tulipa e sai formando as suas comunidades. Que se tem uma tulipa aqui e tem uma tulipa aqui, são comunidades individuais, não pertencendo ao mesmo grupo de bactéria. Como é que se inicia a formação desse biofilme? Através de bactérias planctônicas. Por isso que deve-se ter cuidado nos pontos críticos dos micro-organismos do ar, dos micro-organismos de superfície ou mesmo dos colaboradores, nas mãos do colaborador ou introdução de algum instrumento de apoio no processo produtivo que tem que estar altamente higienizado. Porque qualquer célula que vier desses locais citados para dentro do produto que está se industrializando naquele momento, certo? Já tem a matéria-prima que já é propícia. Qualquer matéria-prima, bem dizer, utilizada em indústria, ela serve de alimento para o micro-organismo. Só está faltando condições o quê? Ambientais. Água ela tem, porque a maioria dos processos produtivos utiliza água. Temperatura, certo? E principalmente a aeração. Por isso que se necessita, todo processo produtivo tem que ser aerado, para evitar desenvolvimento de micro-organismos. Bem aerado. À medida que esse micro-organismo cai, ela é uma célula planctônica. Ela está naquele meio ali, geralmente, vamos lidar com uma indústria que o produto não é inicialmente nem sólido, certo? Ela exige um conteúdo um pouco de água, então ela está ali nadando. Por isso que é chamada de célula planctônica. À medida que ela encontra uma superfície, ela se adere àquela célula. Porque qualquer superfície, já foi comprovado que qualquer superfície, seja aço, vidro, inox, a célula de bactéria tem capacidade de se aderir. Muitas vezes até proporcionada pelo conteúdo do produto que a gente a fábrica está produzindo, ajudado principalmente com os aparatos que ela tem na sua parede celular, que é fibras, pílio, são estruturas próprias delas que se aderem, ajudam a adesão na superfície. A partir de então, ela começa a se multiplicar, essas bactérias. Com a multiplicação ao aumento da comunidade. E ocorre o seguinte, elas comem o produto do meio como alimento. E excretam, porque todo ser vivo necessita excretar, substância no qual vão se misturar ao produto que está sendo industrializado e vai formar um outro prato. Vamos dizer, ela naquele momento ela está comendo uma macarronada. Quando ela excreta,
O excremento dela juntando vai dar um outro sabor, vamos dizer, uma macarronada com molho à bolonhesa. Aí excreta e se mistura e vai dar um outro sabor, uma macarronada com um gosto mais agridoce. Isso vai favorecer que outras bactérias, não da mesma espécie, mas de espécies diferentes, se juntem a elas para se alimentar daquele conteúdo que está nas proximidades. E assim vai se formando o biofilme. Geralmente os biofilmes não é feito por bactéria de uma única espécie. São várias espécies diferentes que se chegam à comunidade e vai aumentando aquela população. É isso que vai ocorrendo com a formação do biofilme. Chega um certo ponto populacional que é como se ela não aguentasse e ela dizer, não, a gente tem que colocar para fora alguns membros daqui porque não tem condições de sobrevivência para a gente. Então elas começam a liberar células ou grumos de células que vão nadar, bem dizer, no conteúdo onde está sendo fabricado e vão cair em outro local dentro de onde se está produzindo. Esses grumos ou células que saíram desse local, que caíram em uma distância altamente variada, pode ser meio metro, 1 metro, não importa, vai depender do tamanho, vão formar outra comunidade de biofilme. Consequentemente, todas as comunidades que caírem chegam a um certo ponto que elas se juntam na base, formando uma só comunidade, mas se originaram de maneiras diferentes. O mesmo grupo de bactérias permanecem todo ali dentro, sendo que, voltando, que a comunicação entre elas é feita quimicamente entre canais que se encontram entre as células, onde exige a troca de informações para ser uma comunidade resistente. Não tem aquela ideia de unidos venceremos, porque um sozinho não consegue vencer uma batalha. Agora, se formar uma robusta comunidade para lutar pela sobrevivência, quem ganha é essa comunidade. Então é isso que ocorre com o biofilme. Daí vocês têm uma ideia que o biofilme ela tem uma resistência de uma substância antimicrobiana. Se unidos venceremos, elas não deixam a substância penetrar, antimicrobiana, penetrar no centro do biofilme. Consegue penetrar só nas bordas do biofilme. Então é por isso que a gente diz que a partir de formar um biofilme dentro de um processo produtivo, não é fácil erradicá-lo. Você consegue erradicá-lo como? Retirando pela base o início da formação. Porque matando com um agente antimicrobiano, que seria um biocida utilizado, você não consegue matar. Ela
tem uma capacidade, essa matriz de exopolímeros, de proteger. É tanto que a formação, só para vocês terem uma noção, a formação do biofilme, da sua constituição, é de 2 a 3% de células de bactérias e 96, 97% de matriz. Esse gel que liga essa comunidade é constituído de duas substâncias. Uma, substâncias excretadas por elas. Porque o que foi que eu disse? Todo ser humano precisa comer e excretar. A bactéria come o produto que está lá e excreta. Tem o excremento dela. Mas o conteúdo do que está dentro do tanque. Então se juntam e quimicamente dá essa formação de matriz, de gel. Ela está dizendo gel, liga. Liga. E na realidade, se você pegar um biofilme, parece uma gosma. Você puxa assim, parece uma gosma. E você não consegue, nem se você fizer assim, você consegue soltar. Na natureza, tem que ter, o ser humano tem os artifícios para sobreviver. E os micro-organismos encontraram, principalmente as bactérias, um mecanismo de sobrevivência delas, que seria justamente a formação do biofilme.